Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Vamos começar aqui. Tem algumas outras pessoas que já vão chegando aqui também, que estavam agendadas. Vamos falar hoje de integração de canais. Eu acho que é um tema que tem sido muito falado, já há muito tempo que a gente fala aqui. Ele dá bronca em mim, porque eu fico fora da câmera. Muito tempo, né, que a gente fala das integrações de canal, que a gente fala das questões ali relacionadas a varejo físico, né, e-commerce, varejo digital, loja, mas quando a gente olha na prática dentro de muitas empresas e organizações, a gente ainda continua tendo grandes problemas para fazer isso tudo acontecer. A gente ainda continua tendo as mesmas práticas de clique e retira, né, de agendamento de loja, mas sem que o vendedor ali na loja compre a ideia e tendo restrição com relação a isso. Ou então, né, de uma maneira em que aquela ação não é efetiva ou não gera para você uma grande conversão. E a gente vai falar aqui um pouquinho hoje de como olhar para tudo isso e planejar tudo isso de uma maneira justamente em que você consiga fazer com que essas ações elas aconteçam. Quando a gente fala de integração de canal, desde o começo, desde o princípio, eu vou precisar pensar em uma série de ações e uma série de processos internos que precisam ser resolvidos para que aquela ação ali no final, ela aconteça. Diz muito mais respeito a processos entre áreas dentro da organização do que simplesmente da implementação de uma prática ou de um negócio de agora eu sou integrado, agora eu sou omnicanal, como todo mundo fala. Então, vamos tentar entender um pouquinho essa movimentação. É um tema que vem sofrendo evolução, a gente já tem novos termos envolvidos com relação a isso, para que a gente possa olhar para dentro da nossa empresa e entender quais são as ações possíveis e como que a gente pode dar os próximos passos, tá bom? Então, bora falar de varejo, é o que a gente gosta de fazer. Falar um pouquinho de integração de canais aqui das melhores práticas. Antes, só me apresentar, quem é esta pessoa que está aqui na frente. Meu nome é Patrícia Cotti. Eu sou diretora da parte de consultoria da Driven, que é uma empresa especializada em toda essa parte de aceleração digital e economia digital. A gente tem desde modelagem de processo de origem, né, como que eu vou para o mercado, até toda a parte de implementação, gestão, performance, mídia, enfim. E tem ajudado muito aqui, junto com o time da Integral, que está organizando todo esse evento, a fazer e transmitir para vocês no mercado um pouquinho mais de conteúdo, tanto para grandes empresas quanto para pequenas que estão iniciando agora os seus processos. Além disso, eu sou diretora do IBEVAR. O IBEVAR é o Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo, e já trabalhei, acho que, com quase todos os segmentos. De alguma maneira, eu vim do varejo físico, né? Eu vim de processos de loja e acabei tendo alguma atuação ali muito forte em alguns segmentos de material de construção, moda, supermercado, alimentação, enfim, já passei por quase todas as empresas e alguns nomes grandes aí, mas fazendo muito processo de loja. E quando a gente fala de integração de canal, a gente vai falar muito de processo de loja. Não tem muito jeito de ser diferente, não é só digitalização, tá bom? Por que a gente está aqui hoje? Pode ir? Então, vamos falar a primeira coisa, né, da parte de Unified Commerce. Eu não sei se vocês viram ali no começo, né, da apresentação, mas tinha uma palavrinha chamada Unified Commerce. Por que a gente fala disso? Já vou chegar lá, vou explicar para vocês o conceito, mas essa palavrinha, mais um termo bonitinho que a gente resolveu adotar para falar de uma evolução do que seria o omnicanal. Então, a palavra que a gente tem usado muito hoje é esse Unified Commerce, que é o e-commerce unificado, o comércio como um todo unificado como canal. E por que isso? Vamos falar um pouquinho antes de tendência. A gente está falando tudo isso, primeiro, o e-commerce não para de crescer. A gente tem aqui, né, a projeção para os próximos anos. Esse aqui é o varejo brasileiro, com 2,14 trilhões em 22, representando 21% do PIB. Só que quando a gente olha isso do ponto de vista de e-commerce, eu estou falando que o e-commerce cresce 2,5 vezes mais do que o varejo físico. Eu cresço dentro do online 2 vezes mais do que o varejo físico. E quando a gente olha o nosso futuro, a gente está falando que para os próximos 5 anos, a nossa meta online, aquilo que a gente deve representar em ponto de vista de e-commerce, vai dobrar. A gente ainda tem muito espaço para crescer. Quando eu falo numa operação de e-commerce, que é uma operação de e-commerce que já está bem madura, bem mesmo madura, e tem canais híbridos, tem tanto físico quanto digital, quando a gente chega a atingir 15% ali do meu faturamento já no meio digital, eu já tenho uma operação de e-commerce até muito madura. Já tenho práticas de e-commerce até muito maduras com relação a isso. A gente está falando que, em média, eu vou ter o meu 5% nas empresas que começaram a iniciar esse processo.
Tá? E a tendência aqui é que isso continue acontecendo. E por que isso continua acontecendo? Porque a gente também tem uma série de empresas, tecnologias que estão trazendo para o mercado uma evolução, tanto do ponto de vista de maior eficácia, de redução de custos, de crescimento contínuo. Então, eu tenho todo esse movimento de mercado acontecendo, o e-commerce acontecendo, as empresas de tecnologia colocando cada vez mais serviços e startups dentro do mercado para fazer isso acontecer. E como que eu separo o joio do trigo? O meu consumidor, hoje, já é um consumidor híbrido. O meu consumidor hoje já é digital. Na verdade, o Brasil, ele, quando a gente fala de omnicanalidade, de troca entre canais, ele é muito mais representativo do que a China, do que a Índia e do que os Estados Unidos. O nosso tipo de consumidor, ele já é muito mais híbrido e ele já exige muito mais presença em vários tipos de canais para poder fazer isso acontecer. Então, num cenário eu tenho o e-commerce crescendo, do outro ponto de vista eu tenho um monte de solução nova no mercado e o outro eu tenho o consumidor querendo fazer essa jornada integrada. Quando a gente olha, e dando uma bela simplificada em jornada, quando a gente olha aqui momentos de descoberta, de visita de loja, de efetuar compra, você já começa a perceber uma grande separação. Então, em descoberta, a gente tem aqui 42% de website e 38% que hoje fazem loja. O site hoje, ele acaba sendo um grande meio não só de conversão, mas de você fazer sim a apresentação da marca. Hoje, 98% das pessoas que vão para uma loja física passaram antes no seu e-commerce. 98% das pessoas passaram e já tiveram alguma atuação no seu e-commerce. Então, não adianta só dentro do meu digital eu querer fazer a venda por lá. Mas sabendo que essa pessoa vai passar no físico, como que eu faço uma integração de canal para isso acontecer? Se ela passou antes, o que eu posso aproveitar, já que ela passou ali, para ter uma comunicação que faça com que ela, quando ela for para a loja física, porque ela converta melhor naquela unidade. Então, você também precisa aprender a pensar nesses canais de forma integrada, né, de uma maneira que otimize o seu todo. A gente tem aqui 32% de social media. Como que eu utilizo também essa descoberta de social media, não só para fazer um redirecionamento de campanha para o meu site ou de fazer uma conversão, mas também para entendendo que se aquele cara for um cara de loja, eu vou fazer isso acontecer e vice-versa. A gente fala muito da pessoa passando no digital, indo para o físico, mas eu também tenho muito do processo contrário. Eu também tenho muito da gente que vai no físico e quer comprar no online. Falar hoje nessa separação e tentar fazer a conversão por cada um dos canais, pensar nisso como um funil único de venda, a gente acaba colocando e perdendo muitas oportunidades. Eu trato esse consumidor de maneira diferente e eu não consigo fazer com que o meu todo cresça. Eu fico pensando nisso de uma maneira muito separada e integrada. Tá? E é com base nisso que a gente vai vir com esse conceito que todo mundo está falando agora de Unify E-Commerce. Não tem grandes invenções aqui, pessoal. Estou passando só para você porque é um novo termo que provavelmente vocês vão escutar no mercado. Então, num primeiro momento, a gente tinha um canal, que é esse single channel, nominho bonito para falar que eu tinha só um canal. Depois a gente começou a falar em multicanal. Depois a gente começou a falar em omnicanal, omnichannel. Provavelmente vocês já devem ter escutado esse termo, que é o quê? É justamente como essas coisas todas elas começam a se misturar. E agora a gente começou a falar no Unify E-Commerce. Qual que é a diferença aqui? A diferença é que eu perco esse pensamento que eu acabei de falar, de fazer as conversões por canal. Eu perco, né, essa questão de olhar, eu tenho uma tecnologia no ponto de venda físico, tenho uma tecnologia de digital e de plataforma e preciso fazer elas conversarem. Não, eu começo a conversar, a falar, a unificar em plataforma, em sistema e ter as mesmas coisas para os mesmos lugares. É uma alteração simples, mas só que a gente precisa saber. E aí, no final do dia, o que a gente precisa saber? Que o mundo é sobre isso. E que a gente também está careca de saber. Né? O ponto é como que a gente faz isso acontecer. O futuro dessa experiência toda do cliente, ela está justamente nessa integração. Né? Ela está em fornecer disponibilidade de estoque, de página de produto. Então, o estoque que eu tenho em loja, como que eu coloco ele dentro do online. Ela está em permitir que os funcionários de loja acessem as informações sobre esse produto. Como que eu faço o meu funcionário de loja ter a visão daquilo que está por trás dentro do e-commerce? Como que eu faço o meu funcionário de loja efetivamente fazer venda via e-commerce?
ela está em ter toda a parte de atendimento também integrada. Então, como que eu faço o cara que passou no e-commerce, que já teve um carrinho de compra no e-commerce, na hora que ele vai no físico, o meu vendedor saber disso, saber que ele tem um wishlist, saber que eu tenho que fazer essa conversão, né? Como que eu faço para ele conseguir recuperar dentro de loja o carrinho dele que está no site? Porque hoje a gente tem maneiras de fazer. Como que eu faço, né, para ter estatísticas de tempo real, oferecer mensagens? Então, a gente está falando de microações que vão ser feitas de integração entre tudo isso. Quando a gente fala de omnicanal, eu não estou falando de uma coisa só. E eu também não estou falando só de clique e retira. Eu estou falando de um monte de ações que podem ser feitas e que, no final do dia, serve para você vender mais o todo e não vender mais por canal. Você precisa, sim, acompanhar cada um dos canais, mas você precisa vender mais o todo. Você precisa garantir que quando você vai quando o consumidor passou no seu site e foi na sua loja, que ele comprou algo diferente. Que você tem a mesma lógica de produto relacionado que você tem no site, de esse cara comprou também isso, que o seu vendedor na loja, na hora que o cara foi buscar em Clique e Retire, também ofereça, olha, esse produto como complementar. E aí a tecnologia e todas aquelas soluções que a gente falou por trás vão vir e vão fazer isso acontecer e vão trazer isso para dentro do jogo. Quem que está fazendo diferença dentro disso? Aqui muito mais para deixar para vocês alguns cases de referência, alguns deles até passaram pelo evento aqui. Então, primeiro, né, hoje a gente tem o Carrefour, que tem toda uma parte aqui junto do app deles, né, que reformulou todo o aplicativo, investiu no e-commerce, trabalhando nessa estruturação, e eles têm trazido muito a questão de inteligência de dados também para dentro dessa história. Já com machine learning, a gente já teve aqui algumas palestras de inteligência artificial, e é um caso interessante para quem tem app, para quem está pensando em fazer alguma coisa integrada desse sentido. A gente tem o caso da Pets, que hoje, né, já chega a 91% a omnicanalidade dela. Ela consegue usar muito bem o aplicativo dela para gerar fluxo para dentro de loja e fazer conversão. Então, 91% acaba sendo de ações que são integradas. Num cara que passou no aplicativo, que foi para a loja e vice-versa. Isso é muito alto. Acho que dentro dos cases brasileiros, ele é o que está mais maduro nesse sentido. A gente tem casos como o da Sephora, que tem um formato específico em que você vai na loja física para você permitir que existam ali lojas menores espalhadas, né, por aí. Você tem uma loja muito pequenininha que não tem um espaço de estoque e eles entregam um carrinho em cartão, que é o carrinho que depois vai para o site. Você chega em casa, você tem o carrinho para você levar para você dentro de um cartão. Então, você compra, mas você leva só o cartãozinho para casa para depois fazer essa recuperação. Você tem isso, né, via cruzar loja com o seu wishlist, o wishlist de site, que é a página de desejos, né, enfim, a sua lista de desejos, ela é uma grande fonte de dados e que as empresas, às vezes, dentro do site, pouco utilizam. Só que o percentual de conversão, tanto em réguas de comunicação, de CRM, para a gente soltar e-mail em cima disso, quanto para você cruzar isso com o seu vendedor de loja que está ali parado, né, e que, enfim, poderia ser utilizado, é enorme. Eu consigo pegar esse wishlist, óbvio que com toda a LGPD por trás, opt-in, uma série de coisas, mas eu consigo usar isso para o cara lá na loja ter uma ação e uma tarefa de fazer conversão em cima de coisas que eu já sei que eu quero, que eu já sei como que eu tenho que fazer. Então, a gente também cruza esse tipo de coisa e a Zara faz isso muito bem. Tem toda a parte, né, de, aí sim, mais voltadas para tecnologias, de você conseguir identificar que o cara está próximo da sua loja, oferecer como regra de comunicação, aplicativo, enfim. Então, aqui tem uma parte de inteligência artificial, que eu também falei de manhã, da Starbucks, que te manda dentro do horário, dia disponível, né, o café que você quer. Toda uma parte também sendo feita, inclusive, com inteligências 3D, de você vai no site, passa por isso e, de repente, você vai na loja e já consegue fazer a impressão daquilo, né? Então, aqui a gente teve 60% de aumento de produtos de estofamento por usar esse tipo de tecnologia. A Board Shop, que tem a parte de fidelização integrada entre canais. Então, para quem está pensando em programas de fidelização, ele é um grande caso, tudo bem, em que fala de programas de fidelização integrado. A Nike, que faz personalização tanto de loja quanto de site e cruza também essas informações lá fora. Então, para quem está pensando em personalização de produtos, é um caso que a gente indica. A C&A, que também, além de tudo, ainda cruza o live commerce dela. Então, eu ainda faço lives que cruzo usando o pessoal de loja para fazer esse tipo de venda, que já é outro canal que a gente coloca dentro da história. Tá? A IKEA, que é uma loja de, enfim, de
home decor, de casa e decoração lá fora, que combina também muito disso com o aplicativo, com o DNA. Aqui, pessoal, são mais alguns casos, eu não vou ficar passando, é muito mais para deixar vocês depois com o material, para quem gosta do tema, e pesquisar, e ir atrás dessa informação. A gente pode conversar sobre os casos separados depois. Baixem a palestra, que tem todos eles, porque eu acho que é importante a gente depois fazer o aprofundamento desses casos e entender como que eles fizeram isso acontecer. Aqui a gente está dando um highlight dos principais casos, mas cada um deles teve desafios específicos, e esses são aqueles que estão melhor implementados. É importante que a gente entenda isso para poder seguir. Mas a palestra de hoje é sobre justamente como que a gente faz acontecer a integração de canais, né? Eu acho que a ideia aqui, passada essa introdução que eu achei importante a gente fazer, e a partir desse momento, o que eu faço, né? Qual que é meu dia seguinte? Como que eu começo efetivamente a planejar essa integração de canal que todo mundo fala? Como que eu passo para chegar a ter um caso daquele ali? Não é simplesmente pegar aquele caso e aplicar. Você vai precisar pensar num projeto e num processo que esteja aplicado para a sua realidade de loja e para a sua maturidade de operação, acima de tudo. Falar de integração de canais é otimizar o seu processo interno entre departamentos e entre canais. Eu preciso desenhar para a sua empresa um projeto específico com relação àquilo. Vou dar um exemplo. Clique e retira. Eu vou falar um pouquinho mais dele daqui para frente. Eu tenho 70 formas de aplicar clique e retira na sua loja. 70. Não é simplesmente você colocar no site e vá buscar o meu produto na loja. Eu posso fazer isso dentro de loja, eu posso fazer isso fora de loja, eu posso fazer isso dentro do estacionamento, eu posso fazer isso com um atendimento, eu posso fazer isso sem um atendimento, eu posso fazer isso com uma loja parceira, eu posso fazer isso com um fluxo de separação de estoque dentro da loja, eu posso fazer isso sem separação de estoque dentro da loja. Cada uma dessas coisinhas, além de toda a parte tributária, uma série de coisas, ok? Cada uma dessas coisinhas me dá desafios operacionais diferentes. Na pandemia, quando a gente começou a usar as lojas para fazer distribuição, o grande problema que a gente teve foi justamente esse, foi não pensar no processo de loja. Drogarias sofreram muito com isso, porque eles tinham produtos pequenos, chegava o consumidor lá e eles estavam com grande volume, e a gente não conseguia pensar num processo de loja que fosse um processo de loja otimizado para isso acontecer. Porque eu preciso fazer o clique e retira, mas eu não posso dar pane na sua loja na ponta. Eu não posso fazer com que o seu vendedor simplesmente pare de atender para ter aquele processo. Eu preciso otimizar. E se eu estou falando de um e-commerce vendendo, eu estou falando de volume. Eu estou falando que eu vou direcionar um grande volume para a sua loja. E o cara não pode só ficar entregando. Ele tem todo um processo para fazer. Então, eu preciso pensar nisso do ponto de vista de fluxos, processos e integração de loja. E aqui está o segredo da omnicanalidade. Aqui é onde a maioria dos projetos mingua ou morre. Aqui em tecnologia, porque a minha regra de negócio para fazer isso acontecer não foi pensada. E quando a gente fala de integração de canais, não vai ser só sobre venda. Eu não tenho só venda, eu não tenho só e-commerce e loja física. Eu não tenho só como que eu vou vender mais nesse canal. Venda é muito importante, vai ser sempre, somos varejo, é para isso que a gente está aqui, para vender, certo? Business. Mas venda é um pedaço dessa caixinha. Quando a gente fala de integrações de canais, vocês têm 3 tipos de papel e de canais. A gente tem canais que fazem venda, a gente tem canais que fazem distribuição e eu tenho um canal de comunicação. Vou dar um exemplo. Uma loja física. Uma loja física, ela tem os 3 papéis. Ela vende, ela de alguma forma distribui, porque você está fazendo a entrega, e você comunica. Você tem toda a parte de trade marketing de loja física. Uma rede social. Uma rede social é um canal. Ele é um canal geralmente de comunicação. Mas se eu faço o que a gente chama de social selling, a venda através desse canal, eu estou também colocando comunicação com venda. Eu preciso olhar os meus canais e pensar no que eu estou fazendo em cada uma dessas caixinhas. E aí, em venda, geralmente lojas próprias, se você tem franqueado ou não franqueado quando você é uma empresa maior, o seu e-commerce, o seu app. Quando você olha a distribuição, se você vai usar a sua loja como distribuição também ou não para o e-commerce, se você tem algum depósito, se você tem parceiro, tudo isso tem que entrar dentro do jogo. E comunicação, redes sociais, toda a parte de trade marketing, WhatsApp, atendimento, saque. Tudo isso aqui faz parte de integração de canal. Você pode integrar cada uma dessas caixinhas aqui com um monte de ações separadas. Se você começa a pensar dessa forma, você começa a quebrar só a ideia de que eu tenho um e-commerce que precisa vender no site e vice-versa, e você começa a preparar a sua operação com processos que vão fazer essas coisas aqui acontecerem de maneira cruzada por trás. E isso aqui é falar de integração de canais. Isso aqui é o que vai garantir com que a venda
que é o que a gente está querendo, aconteça de uma maneira única e de uma maneira otimizada. O segredo está em pensar em cada uma dessas caixinhas e como que eu olho para o mercado e penso dessas caixinhas de maneira integrada. Estou falando de comunicação, então tudo que é aspecto básico de marketing digital, de régua de relacionamento, tudo que de alguma forma eu posso passar algum recado, ok? Simplificando. Tudo que eu posso passar algum recado, eu tenho que colocar aonde eu posso passar recado? Lista. Toda a parte de venda, aonde eu posso vender, aonde eu posso oferecer produto e o cara comprar. Aí você pode colocar vários canais de venda, né? Você pode colocar rede social como um canal de venda, você pode colocar uma loja, você pode colocar um e-commerce, você pode colocar uma venda porta a porta, você pode ter uma série de canais de venda, como eu posso vender. Tendo em vista que eu tenho esses pontos para comunicar e esses pontos para vender, como que eu posso distribuir? E aqui ainda tem o segredinho tributário de toda a história, né? Porque tá bom, eu vendi, como que eu ligo? Como que eu faço isso acontecer? Existem ações específicas de distribuição. Por exemplo, o que a gente gosta de falar, que é um nomezinho bonito, de Ship from Store, que é a entrega através da loja, que é eu vendi no meu e-commerce e a minha loja serve como um hubzinho de distribuição para fazer aquilo acontecer. Eu preciso pensar nisso do ponto de vista tributário e ele é uma integração de canal, do ponto de vista de distribuição. Eu posso ter uma rede parceira, como a gente teve durante um tempo, o Tenda Atacadista, eles não estão, acho que aqui, com o Ipiranga, com o Shell, eu não sei com qual dos postos foi, enfim, com o posto, tá bom? Que você tinha compra no site e você retirava no posto de gasolina. Por que não eu não posso fazer uma ação de integração com um canal que não é meu? Eu estou falando de uma ação de integração de distribuição. Eu tenho que pensar na minha escalabilidade de distribuição para conseguir fazer com que o meu e-commerce aconteça de alguma forma. Usar o meu canal de loja física é um caminho, mas podem ter outros. Podem ter parceiros, podem ter hubs, pode ter depósitos, pode ter uma série de formas disso acontecer. Então, o primeiro passo é pensar nessas caixinhas e listar tudo que você tem à sua disposição ou pode ter à disposição. A partir do momento em que você fez isso, você vai olhar essas caixinhas e pensar, tá bom, como que eu ligo isso aqui? Okay? Que tipo de processo eu tenho que fazer para ligar isso aqui? Clique e retire, você vai fazer. E ele vai ser uma ação, que você vai fazer uma ação de venda aqui, específica, né? De distribuição, na verdade. Vou ter um social selling, vai ser outra caixinha, que você pode unir uma rede social com uma loja física. E aí eu começo a abrir possibilidades de como fazer a integração do meu canal e entender aquilo que eu preciso dentro da minha empresa fazer para que aquela ação aconteça de uma maneira integrada. Tá difícil hoje aqui. Vai. Então, por canal, né? Vamos pensar aqui por canal. Algumas ações e melhores práticas que a gente costuma fazer por canal. E, de novo, não é tão simples assim. Às vezes, uma ação de comunicação também é uma ação de venda, enfim, né? A gente tem isso de uma maneira cruzada. Mas, quando a gente fala de comunicação, geralmente a gente está falando de campanha integrada. O que é isso? São as campanhas em que a gente consegue colocar, né, o mesmo preço. Mudou no site, a gente já muda na loja física automaticamente. Não é todo o produto que a gente faz isso e não deve ser todo o produto que a gente faz isso. Mas você tem ações específicas de campanha integrada, principalmente com aqueles produtos que são seus produtos raiz, que são seus produtos de chamada de atenção, que precisam ser feitos. Do mesmo jeito que quando você vai no supermercado, você sabe que tem uma lista de produtos do supermercado que está num preço baixo, porque é como você forma a sua imagem daquela empresa. Aquele mercado tem o preço baixo, porque alguns produtos dele têm preço baixo para te atrair. A mesma ideia aqui. Alguns produtos vão ter que estar em campanha integrada, porque esses produtos são os principais produtos que a gente tem para que o consumidor forme na cabeça dele uma imagem. Eu posso falar de campanhas redirecionadoras. Eu já sei que o produto X vende muito mais em loja e não vende no e-commerce. Qual que é o comum das pessoas? Falar assim, nossa, mas ele vende muito no físico, ele tem uma oportunidade de vender muito no e-commerce. Não sei. Talvez ele não seja um produto de e-commerce. Tem que pesquisar se você tem uma oferta no e-commerce para isso, porque se você tiver, aí sim é essa a resposta. Mas, geralmente, as empresas estão batendo que querem vender a mesma coisa que elas vendem no físico, no e-commerce, sendo que o melhor seria você adotar uma estratégia de pegar esse cara que viu o produto e talvez gerar uma cuponagem específica para ele fazer uma conversão na loja. Porque ele é um produto que vende na sua loja. Por que você vai ficar forçando o cara a comprar num ambiente que ele não quer comprar? Não é mais fácil você usar isso a seu favor para vender do outro lado? Então, aí você faz uma campanha que a gente chama de campanha redirecionadora. Políticas de agendamento também são campanhas redirecionadoras.
Você tem que ter uma base integrada de regras cruzadas. Então, se o cara comprou no físico, ele também pode receber um e-mail marketing. Assim como se o cara comprou no digital, ele também pode receber um e-mail marketing. Ele também pode ter um remarketing se ele comprou no físico. Por que ele não pode? Ah, porque eu não identifiquei. Aí é um outro problema de tecnologia de tech que você tem hoje como fazer isso integrar. Mas você vai precisar resolver isso como tecnologia. Como ação, isso é possível. Como ação, isso é possível. Só que geralmente a gente não pensa. Por quê? Porque eu penso nos canais de maneira separadas. Eu preciso pensar nesses canais de maneira juntas. Toda a parte de atendimento cruzado, toda a parte de programa de fidelidade, né, que são, enfim, como eu uso social, toda a parte de ações experienciais, de realidade virtual, metaverso, aqui tem uma série de outras coisas. Como que eu crio brand personas que falam com o meu público de loja e também falam com o meu público virtual. Então, falar de comunicação, eu estou falando deste mundo aqui. Não tenho como dar para vocês uma ação. A gente vai precisar entender dentro do modelo de negócios de vocês aquilo que efetivamente faz sentido e gera resultado. Baseado o quê? Nos seus processos internos, nos seus canais existentes, no seu grau de maturidade da operação e no seu objetivo de negócio. Quando a gente entra na parte de venda, aí a gente já começa a ter outros tipos de ações. Então, a primeira delas seria prateleira infinita ou vitrine infinita. Vocês vão encontrar os dois nomes no mercado. Tá? Geralmente, a gente usa prateleira infinita quando a gente está falando de distribuidores e indústrias e vitrine quando a gente está falando da ponta, do varejo. Okay? Mas é a mesma coisa. O que é essa ideia? Eu tenho um quiosque, não tenho como ter todo o meu estoque ali. Vou colocar o meu estoque do e-commerce com um monte de outros produtos disponíveis para aquele cara que está no quiosque comprar. Essa é a mesma ideia. Eu sou um distribuidor, não tenho como comprar tudo da indústria. Vou colocar e fazer uma negociação com a indústria de que eu vendo esse produto aqui e se eu vender, eu puxo da indústria para cá. Eu só coloco isso num ambiente digital para o cara fazer. É tudo prateleira infinita, é ampliação de estoque através de terceiros. Tá? É uma ação de venda. E é uma ação de venda que tem ficado muito forte, porque eu tenho uma necessidade de diminuir meus estoques de loja e eu tenho cada vez mais dentro do mundo digital o que a gente chama de profundidade de mix. Porque hoje, quando você entra no digital, você consegue encontrar o que você quiser encontrar. Você digita exatamente aquele produto e você encontra. Essa lógica do consumidor, ele começa a exigir em outros caminhos. E se você não fizer isso de alguma forma no físico, você também perde a oportunidade de venda e de mercado. Você tem programas de agendamento. Se o cara passou no site, por que eu não posso direcionar ele para ter um agendamento com um consultor especializado em loja física? A gente tem casos em que a gente tem 50%, 60% de conversão aqui só em políticas de agendamento. Sendo que você não vai ter 60% de conversão no seu site. Então, por que em alguns produtos que são mais técnicos, eu não posso dar a possibilidade do cara ir na loja física conversar com um consultor meu e fazer essa venda? Eu não posso usar o meu site como captação de lead para o físico. Eu posso. A ideia de que eu tenho que usar o meu site só para fazer a conversão, ela é errada. Eu posso fazer como captação. É para você fazer isso? Não sei. Depende do seu modelo de operação, depende do seu negócio, tudo bem? Toda a parte de totem, carrinho virtual, que é um pouco do que eu falei na Sephora. Como que eu faço que o cara tenha o carrinho do online e na minha loja ele consiga levar esse carrinho, eu consiga recuperar, né? Eu consiga gerar alguma regra de atendimento. Então, aqui a gente tem uma parte de venda acontecendo. E aí, o final, a distribuição. A primeira delas que eu falei é o clique e retira, é por onde todo mundo começa. Aliás, é a visão que as pessoas acabam tendo de omnicanalidade ou de integração de canais. Toda vez que a gente fala disso, ele fala, eu já sou, né, eu já estou integrado, eu tenho um clique e retira. É o que a pessoa fala, mas isso é um pedacinho da equação. E como eu falei, é um pedacinho que pode ser otimizado. Você tem 70 formas de fazer, não é uma só, ok? E aí, provavelmente, você não fez isso de um começo, meio e fim de processo. Você tem toda a parte de usar armários, lockers, enfim, por aí. Você tem pontos de coleta, que a gente chama de PUDO lá fora, enfim, né? Você tem como fazer isso em drive-thru, você tem como fazer isso com dark store, que é só ter uma loja de depósito. Você tem como fazer isso de uma maneira uberizada, como eu faço a venda, se eu sou um B2B, se eu sou uma indústria. Como que eu faço a venda e faço o meu varejo na ponta fazer essa venda e essa entrega. Eu não... Do mesmo jeito que você faz aqui no Uber, você chama o carro e o motorista te pega. Eu posso chamar a venda, ok? Eu como indústria que tenho força de marca dentro do meu ambiente e chamar o varejo para fazer essa entrega e essa operação. Hoje, inclusive, dentro de operações que são mais voltadas para a indústria e distribuidor, esse é o grande modelo de negócios que a gente está aplicando.
como que eu faço entrega através da loja. Então, tudo isso diz respeito à distribuição. Falar, de novo, de integração de canal é pensar em tudo isso. Tá, feito isso aqui, pensando nos canais, pensando no que eu posso fazer de integração, como que a gente vai para a prática. E aí a gente vai precisar, né, pensar na criação e estruturação de processo para aquilo que vocês definiram acontecer. E ele é um processo entre áreas. Para fazer isso, a gente aplica uma série de checklists e processos. E é sentar, literalmente, e pensar aonde pode dar ruim. Eu brinco que não é onde pode dar bom, é aonde pode dar ruim. Você tem que pensar em todos os riscos. Você fala assim, o consumidor pode querer comprar dessa forma. Puxa, mas se o consumidor chegar na minha loja com uma compra através de terceiro, talvez isso aqui não tenha um processo aqui que faça checagem se foi ele mesmo que tirou o produto. Pode ser que o consumidor aqui queira devolver o produto. Como que eu vou fazer para esse produto ser devolvido? Aonde dá ruim, neste tipo de ação, é mais importante do que aonde dá bom. Porque aonde dá ruim é o que você vai ter que estruturar de processo que você não tem. Ok? Aonde dá bom, tá tudo certo, vai acontecer. O aonde dá ruim é o que a gente tem que pensar. O que pode dar ruim na hora que eu colocar isso em prática? E a gente tem um checklist, cria-se um checklist de tudo aquilo que a gente tem que, não com o nome de aonde vai dar ruim, mas de um checklist de tudo aquilo que eu tenho que fazer para isso acontecer. Vou dar o exemplo de clique retire aqui, algumas ações. Tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, o clique retira, não é só isso, ok? Mas eu vou ter ações por departamento. Primeiro, né, definições que estão relativas ao meu site. O cliente pode pagar no momento da retirada ou só online? Eu vou ter uma configuração de site diferente. Se eu não tiver isso no site, eu tenho que ter o cara disponível com uma maquininha, depende aonde. E se o cara quiser pagar em dinheiro, ele pode pagar ou ele não pode pagar? Eu tenho que desenhar uma política de empresa para isso. Né? Eu tenho que fazer isso uma definição estratégica. Eu tenho que definir sobre agendamento. É o horário da loja. Não é tão simples assim. Vou dar exemplos extremos disso para vocês entenderem o impacto, mas isso se aplica a qualquer operação. Supermercado, por exemplo, você tem congelado, você tem FLV, fruta, legume e verdura. Não é o cara que chega na minha loja e vai buscar. Em que momento ele separa? Com que volume? Eu separo isso de dentro da minha gôndola ou eu separo isso do meu estoque? Mas se é do meu estoque, o congelado não está no meu estoque. Como que eu faço isso acontecer? Qual é o tipo? Supermercado, eu estou falando de grandes volumes, né? Eu tenho um grande fluxo de gente chegando lá com clique e retire para fazer. Não dá para você começar a fazer isso no meio da sua loja do nada, porque vai dar ruim. Então, qual que é o meu horário de agendamento? Quanto tempo antes o cara separa? Quanto tempo depois o cara separa? Quanto tempo isso fica em estoque? Em que pedaço da loja? Se o cara não foi buscar, o que eu faço com isso? Okay? Eu devolvo para o meu estoque, eu jogo para o meu sistema ou não. Enfim, né? Como habilitar o campo, decidir que documento o cliente precisa apresentar para comprovar que ele é ele mesmo. Em produtos de alto valor isso é muito complicado. Né? Definições de separação. A separação vai ser feita dentro da loja ou fora, como eu falei, em que área. Eu vou deixar um espaço específico para fazer essa retirada? Eu não vou. Né? Eu tenho infraestrutura, eu não tenho infraestrutura naquela área necessária, pode ser que o produto ele se danifique naquele processo. Eu tenho gestão de estoque dentro da minha loja, eu tenho um sistema, eu vou deixar um estoque separado disso ou eu não? Geralmente, quando a gente começa a atingir um nível de volume muito grande, de tráfego muito grande, a gente faz o que a gente chama de 90-10. Eu pego os 10 produtos de maior giro e crio um estoque separado para otimizar essa saída toda e o meu processo de loja. Mais um. Vai. Adri, por favor. Passa, não está indo. Definições de área de retirada, né? Então, assim, o que o cliente espera, como que eu vou me comunicar com ele, né? Ele pode retirar isso dentro da loja, ele vai ter atendimento, enfim. Aqui, um pouco mais daquilo que eu já tinha falado. Pode ir mais um. Mas essas ações todas, vejam que é uma lista gigante, isso diz respeito a algumas ações. Eu ainda tenho que pensar como que vai ser meu recebimento, se eu vou ter ou não vou ter entrega, como que vai ser toda a minha comunicação dentro, fora de loja para isso acontecer, como que vai ser minha parte fiscal para isso acontecer, quais vão ser as políticas e deixar isso claro para o consumidor de alguma maneira, como que eu vou fazer todo o time de treinamento de loja, e aqui também abre aquela lista gigante, para cada uma dessas caixinhas tem uma lista gigante de checklists. Tá? Se eu vou ter parceiros envolvidos ou não, qual que vai ser o meu sistema, aí sim, com base nisso tudo, eu viro e falo, tá bom, o que eu preciso que o meu sistema faça para que isso tudo aconteça? Geralmente, a gente pensa na integração dos canais e já pensa na parte tecnológica. Só que você pensa na parte tecnológica e você começa a ter problema, porque você começa a integrar o tecnológico, mas o fiscal dá ruim.
Ou aquele sistema não faz aquele processo fiscal e aquele fluxo que você precisa. Ou aquele sistema não permite com que o cara tenha XPTO de entrega em loja que você começa a descobrir que você precisa fazer. Então, o sistema, ele vem no final. O sistema, ele vem no final arrematando todo o processo que você tem por trás. E quando a gente faz isso, eu consigo, dentro de um espaço curto de tempo, garantir com que aquela integração de canal ela aconteça de uma maneira válida. Tá? Como que a gente chega lá? Eu já fui falando um pouquinho de tudo isso, mas acho importante a gente dizer que quando a gente entra nisso em projeto, a gente geralmente fala em 2 esteiras. Para fazer um processo de integração de canais, eu vou demorar meus belos 8 meses, 1 ano, dependendo da maturidade da operação, tá bom? Óbvio que se for uma operação menor, a gente tem muito mais coisa. Se for uma operação grande, a gente está falando disso como tempo. É muito tempo. Saibam que é muito tempo. Porque eu tenho todos os processos para desenhar, mapeamento internos e tudo mais. Só que eu vou fazer só isso? Não. Ao longo do processo, eu já vou gerando aqui uma série de processos que são mais rápidos de integrar, que a gente já vai soltando. Um processo fiscal talvez demore mais para conseguir resolver. E tenha mais tecnologia. Então, a gente vai soltando as ações aos poucos em 2 ciclos, um de entrega imediata e um de entrega futura. Não é uma ação, mas é como eu faço o todo acontecer. E aí a gente tem aqui, né, uma ideia, enfim, aqui é a nossa metodologia, como a gente aplica isso, mas olhem isso do ponto de vista de lógica, ok? Porque essa lógica, independente da gente fazer essa aplicação ou não, é uma lógica que precisa existir dentro da organização para fazer com que isso aconteça de uma maneira integrada. Que passa desde qual que é o meu objetivo de negócio, o que eu quero com aquela ação, porque senão eu integro o canal, mas para quê? É para vender mais, é para ter mais penetração de mercado, é para aumentar a expansão de loja, é para gerar um maior awareness, é para gerar uma melhor imagem de marca. O que eu quero com aquela ação? Dependendo do que eu quiser com aquela ação, eu vou priorizar coisas específicas ali, tá? Eu desenho como que é hoje, o que o consumidor mais sente de ruptura, onde ele sente mais fricção. Olho os dados e como que estão meus sistemas dentro de casa para fazer isso acontecer. Desenho o que seria o ideal, que é essa jornada omni que a gente fala, essa jornada integrada. E começo a pensar, tá bom, dentro dessa jornada integrada, o que me dá mais dinheiro? Essa visão financeira aqui. Com base nisso, a gente prioriza as ações, como que vão ser feitas, a ordem, tá bom? E aí começa todo o processo de implementação de tudo isso e de definição de política. Acima de tudo, esse processo de definição de políticas, ele é muito importante. Políticas e regras de negócio. Porque a gente está falando que essas políticas elas vão para o consumidor. Se você é uma empresa maior, elas vão para os seus parceiros, elas vão para os seus fornecedores, elas vão, se você é uma franquia, para os seus franqueados. E aqui tem um adicional de políticas entre franqueados. Isso aqui é o segredo de tudo isso. Ali a gente resolve o que, aqui a gente resolve o como. E aqui a gente põe em prática. Então, pensem nessa estrutura, pensem nessa lógica, que eu acho que já dá um pouquinho mais de um frame, de uma estrutura de como a gente deve fazer isso acontecer. Tá? Para cada uma dessas coisas tem um processo específico de implementação e de operacionalização, gente. Então, a ideia aqui hoje era muito mais passar para vocês um pouco da lógica de negócios, para que a gente consiga olhar para tudo isso que está acontecendo dentro da nossa empresa com um outro olhar. E pelo menos dentro dessas caixinhas, ver se a gente tem alguma outra oportunidade. Porque eu tenho certeza que dentro da operação de vocês, alguma outra oportunidade pode ter e que talvez seja fácil. E que a gente não pensou porque isso só é uma rede social ou outra coisa. Não, tudo isso pode ser integrado e pode ser integrado de uma maneira eficiente. No final do dia, é como a gente vai fazer isso para vender mais, que é o que a gente faz no varejo. Tá bom? Espero ter conseguido aclarar um pouquinho os conceitos a respeito desse processo. Lembrando que 82% das ações elas morrem em execução e não em estratégia. Então, é muito importante a gente passar por esse processo para garantir com que a execução aconteça. Se a gente não passa por esse processo, a execução morre na praia, são ótimas ideias que não são postas em práticas ou que não nos geram resultado. Tá bom? E eu fico à disposição para falar com vocês, se vocês tiverem alguma dúvida. Já tinha falado no começo da palestra, mas todas as nossas palestras estão disponíveis para vocês, o material. Então, caso vocês queiram baixar, depois é só puxar ali no QR Code. Tá bom? Obrigada, pessoal.